Olá, gente. Esse é um trabalho referente à disciplina de microbiologia, que é ministrada pelo professor Rafael. Nós somos alunos do curso de enfermagem na Faculdade de Evolução, a FACEP, e nós vamos falar sobre o tétano. Os tópicos que nós vamos abordar serão a taxonomia, a morfologia, a patogênese, o tempo de incubação, os modos de transmissão, as características gerais da doença, os sinais clínicos, o tratamento, a prevenção e o controle. Primeiramente, é importante começar explicando o que de fato é o tétano. Pois bem, o tétano é uma infecção aguda e grave, causada pela toxina do bacilo tetânico. Bacilo que seria um tipo específico de bactéria, certo? E essa toxina ela vai entrar no organismo através de ferimentos ou lesões de pele. E ela não é uma doença contagiosa. Agora nós vamos falar da taxonomia, que é basicamente a definição dos organismos com base nas suas características. No caso do tétano, sua taxonomia será definida da seguinte forma: existem as classes, as ordens, as famílias e os gêneros. Vai estar aparecendo aí. No caso do tétano, né, que seu nome seria Clostridium tetani, a sua classe será a Clostridia, sua ordem será a Clostridiales, sua família Clostridiaceae e o gênero Clostridium. Agora eu vou falar a respeito da morfologia, que são suas características gerais. O Clostridium tetani é um bacilo grande, que, como eu já disse anteriormente, o bacilo seria um tipo específico de bactérias. Vocês já devem até ter ouvido falar sobre lactobacilos, que são os bacilos que estão presentes naqueles leites fermentados que a gente compra no mercado, certo? Só que nesse caso do tétano, seria um bacilo grande e ele é formador de esporos e é um bacilo móvel. Seus esporos são arredondados, semelhantes a uma raquete. Seus formatos são parecidos com uma raquete. E, além disso, ela também é extremamente sensível ao oxigênio. E isso vai dificultar bastante o seu cultivo. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre os modos de transmissão, que existem dois modos, que é quando o tétano é acidental e quando o tétano é neonatal. A transmissão do tétano ocorre quando o indivíduo entra em contato com o agente etiológico. E a porta de entrada para esse agente etiológico é o local do ferimento. Um exemplo que eu posso citar é de um prego enferrujado, quando ele penetra no pé e está contendo o agente etiológico. E existe o tétano neonatal, que é quando o cordão umbilical é contaminado. O tétano não é transmitido de uma pessoa para outra. É chamado de tétano acidental porque a bactéria causadora do tétano também pode estar presente na terra, em galhos, fezes de animais, poças de água suja e no trato intestinal de animais. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o período de incubação do tétano. O período de incubação média do tétano, quando ele é acidental, é de 10 dias, mas pode variar de 2 a 21 dias. E o período de incubação do tétano neonatal é, em média, de 7 dias. Geralmente, pode variar de 4 a 14 dias. Pessoal, agora eu vou apresentar as características gerais da doença e os sinais clínicos. Uma das principais características da doença é que a toxina tetânica ela tem tropismo e se liga às células nervosas
e que o tétano é uma das doenças que não causa imunidade, por ser uma doença que, mesmo em pouca toxina, causa muitos efeitos, porém não o suficiente para ativar a resposta imune. A doença é grave e se caracteriza por hipertonia muscular mantida, que é a resistência ao movimento passivo das articulações, seja localizada ou generalizada, e é agravada por espasmo. O tétano acidental, como o nome já induz, ocorre por ferimentos ou lesões e se manifesta através do aumento da tensão muscular, que nos casos em que ocorre a contratura generalizada, os músculos do diafragma podem ser atingidos e causar insuficiência respiratória. Já a transmissão neonatal, o tétano ataca o sistema nervoso, causando dores e dificuldade para o bebê mamar. Dando continuidade, agora irei falar sobre o controle e prevenção do tétano. A prevenção do tétano ela é realizada por meio da vacina antitetânica, que é composta por toxoide tetânico, realizada em outros antígenos e seu efeito protetor ultrapassa quase 95%. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda tomar 3 doses no primeiro ano de vida, aumentando a dose aos 15 meses e 4 a 6 anos de idade. Porém, recomenda-se o aumento da dose a cada 10 anos após a última dose. Em relação às recomendações de dose de reforço, a dupla bactéria, conhecida como DT, deve ser realizada a partir dos 7 anos de idade. E mulheres que estão grávidas e têm um histórico médico aprimorado por mais de 5 anos devem esperar um histórico médico aprimorado. Portanto, é recomendado que a vacinação seja reforçada com as mesmas expectativas ao avaliar o risco do tétano em um acidente grave. Embora a imunização ativa seja considerada uma medida segura e eficaz para prevenir o tétano, ainda constitui um problema de saúde pública, especialmente em áreas com desenvolvimento humano e cobertura vacinal insuficientes. Nesse caso, ações devem ser tomadas para promover a saúde e proteção, especial nas áreas vulneráveis, para o controle da doença. E em relação à prevenção de doenças infecciosas, se nenhum grupo específico de pessoas receber ajuda adequada, isso será um problema sério e um grande desafio para as políticas de saúde. A vacina antitetânica continua ocorrendo fatos como resistência aos medicamentos, dificuldade de acesso ao local de vacinação e esquema vacinal incompleto, tornando os trabalhadores vulneráveis à doença. Todos devem ser vacinados contra o tétano. A bactéria causadora do tétano está presente no ambiente, no solo, no esterco, em superfícies de objeto, sob a forma de esporos. Como não é possível eliminar os esporos da bactéria causadora do tétano do ambiente, para evitar a doença, é essencial que todas as pessoas estejam adequadamente vacinadas. Para evitar o tétano, não basta apenas estar vacinado. A vacinação completa reduz muitos riscos de tétano, mas é necessário lavar o ferimento com água e sabão e retirar todos os corpos estranhos, como terra, fragmentos de madeira, entre outros. Caso a pessoa não esteja vacinada adequadamente, pode ser necessário que, além da vacina do tétano, receba também uma imunização passiva. Para as pessoas não vacinadas, é importante completar a vacinação antitetânica. As grávidas podem e devem receber a vacina do tétano. As gestantes que nunca foram vacinadas, além de estarem desprotegidas, não passam anticorpos para o filho, o que acarreta o risco de tétano neonatal após o nascimento da criança. A vacinação da grávida é feita normalmente como de qualquer outro adulto, que pode ser administrada com segurança durante a gravidez. Elas devem receber um reforço
para garantir a proteção adequada para o bebê contra o risco de tétano neonatal. O risco de tétano existe em qualquer tipo de ferimento. Embora o risco de desenvolvimento do tétano seja maior em pessoas não vacinadas, com ferimentos sujos e mal cuidados, ou com corpos estranhos no corpo, pode ocorrer tétano até mesmo sem um ferimento aparente. Isso torna a vacinação essencial, independente da ocorrência de qualquer ferimento. Os sintomas do tétano são espasmos musculares, rigidez de membros, rigidez abdominal, dificuldade de abrir a boca, dores nas costas e nos membros. E sempre que houver lesões, lavar com água e sabão e procurar um serviço de saúde próximo e explicar como ocorreu aquela lesão. Obrigada pela atenção e por assistir o nosso vídeo até o final.